Segundo livro dos Reis, capítulo 22, nós vamos meditar hoje no capítulo 22 e 23, que diz assim, segundo livro dos Reis, capítulo 22, tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai e não se desviou, nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo, sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que o dei nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedra lavradas para repararem os estragos da casa. Porém não se pediu conta do dinheiro que se lhe entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã, achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório dizendo, teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei dizendo, o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Amém. Fique com a sua Bíblia aberta. Nosso Deus, nosso Pai, aplica essa palavra em nossos corações, que o Espírito que inspirou esse texto nos ilumine, nos dê discernimento e transforme essa palavra em alimento espiritual para as nossas almas, para correção, para direção, para encorajamento, para consolação e para ânimo do teu povo, Pai. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém e amém. Há 507 anos atrás, em 1517, conforme nós falamos aqui no início do culto, no dia 31 de outubro, o monge alemão Martinho Lutero desencadeou o maior movimento da história da igreja cristã. Primeiro foi o nascimento da igreja em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu, ali nasceu a igreja de Jesus Cristo, com a vinda do Espírito Santo. E a igreja, durante 1500 anos, até o 3º, 4º século, a igreja se expandiu por várias partes do mundo, especialmente ali no Império Romano, mas a partir do 4º século a igreja se uniu com o Estado, com o Império Romano, e o casamento do cristianismo com o Estado romano surge a cristandade. E do 4º século até 1200, 1300, o Espírito Santo sempre continuou agindo na igreja. Então sempre teve gente que servia a Deus na história da igreja, sempre Deus teve um remanescente, mas houve um processo de decadência, de corrupção, de desvio das verdades do Evangelho. Então desde 1200, dentro da igreja romana, havia tentativas de reforma, dentro e fora, muitas eram silenciadas, muitos calados, muitos mortos, e em vários lugares na Europa, vários lugares do mundo, mas em 1517, na tentativa desse monge alemão de provocar uma discussão, antigamente quando você queria causar um debate nacional, na porta das catedrais você escrevia suas teses, você estava chamando os intelectuais, o clero, os professores, para debater aquele assunto. E na cidade de Wittenberg, o monge alemão tinha recebido a visita de um vendedor de indulgências, que estava vendendo indulgências. Indulgências eram títulos, espécie de títulos que você comprava, você dava o dinheiro ali para o vendedor de indulgências, e essas indulgências livravam parentes seus que já estavam mortos e que porventura estivessem no purgatório. Então eles acreditavam que se tivesse um avô que estava no purgatório, você comprava a indulgência diminuía o tempo do purgatório. Quanto mais o valor fosse, mais tinha um ditado que dizia, quando a moedinha cai no cofre, a alma sai voando do purgatório para o céu.
Esse era o ditado da época, e quando Martinho Lutero viu essa prática, um homem chamado Tetzel que vendia, ele ficou muito bravo. E o Lutero já tinha passado por um processo de entendimento do Evangelho, especialmente lendo a carta de Paulo aos Romanos. Ele estava no processo de iluminação espiritual para entender o que é o Evangelho da graça de Deus. E daí, quando ele viu aquilo, ele foi lá e colocou, ele era um professor universitário, era um monge também, e também era um pregador ali na catedral. Ele colocou 95 teses desafiando as pessoas, e na mente de Lutero, ele pensava que aquela venda de indulgências era um ato de rebeldia contra o Papa. Ele pensou que o Papa não sabia daquilo. Depois ele descobriu que o Papa da época é que mandou vender as indulgências. E a partir dessas teses que foi marcado, Lutero desencadeou a reforma. Não foi só uma reforma, foram várias reformas espirituais na Europa. A reforma da Alemanha, a reforma da Suíça, a reforma na Inglaterra, a reforma na Escócia, a reforma em vários países, e foi se espalhando pelo mundo. E as igrejas luteranas, igrejas presbiterianas, os dois principais reformadores, Lutero na Alemanha e João Calvino na Suíça, apesar deles nunca terem se encontrado, nem se conhecerem pessoalmente, o Lutero na Alemanha, o Calvino, um francês que foi para a Suíça, e na cidade de Genebra ele empreendeu uma reforma. E o que foi a reforma? A reforma foi um retorno da igreja às escrituras sagradas. A reforma foi um chamado, um desafio a todos os cristãos do mundo inteiro a se voltarem para a Bíblia. Então, no século XVI, as pessoas não tinham acesso à Escritura igual você tem. Você não tinha a Bíblia traduzida no idioma do povo. A Bíblia era usada apenas pelo clero nas missas, só que as missas eram em latim. E as pessoas iam para a missa para assistir à missa e para participar, quando podiam, da hóstia. Mas eles não entendiam nada. A maioria da população era analfabeta. Eles não tinham acesso, até o clero, muitos do clero eram analfabetos. Então, naquele momento, o papado se tornou uma potência política, e aí havia toda sorte de corrupção, de simonia, que é a venda de cargos eclesiásticos por dinheiro, e tudo isso de ignorância, de superstição, alastrava na Europa. Havia em vários lugares cidades para fazer com que pessoas viessem visitar e fazer peregrinações e romarias e trazerem dinheiro, e eles criavam, por exemplo, no santuário, criava ali, esse santuário aqui foi achado a lasca da cruz de Cristo. Aí colocava aquela lasca da cruz de Cristo e o povo vinha, né? O leite do seio da Virgem Maria, tinha lá o santuário de si, tinha a pena da pomba do Espírito Santo. Lutero dizia que se pegasse todas as lascas da cruz de Cristo, dava para fazer um carregamento de navio. Ele falou, dava para fazer umas 300 cruzes de tanta coisa assim que tinha. Era uma ignorância, era uma superstição, era um absurdo do ponto de vista moral, do ponto de vista ético. A igreja estava contaminada, e isso os próprios sabiam disso, já tinha feito concílios, a igreja já tinha feito concílios para purificar a igreja, mas não conseguia, porque eles tinham que cortar na própria carne, e ninguém estava aberto, os bispados, os potentados, ninguém estava aberto. E aí quando Lutero lançou esse desafio a partir dele, e aí surgiu na época de Lutero, um pouco antes dele, surgiu a prensa, que é a imprensa daí que vem, né? A prensa do livro, o livro como a gente tem hoje, os livros eram muito caros. Um livro, antes da imprensa de Gutenberg, um livro custava hoje, se fosse fazer artesanalmente, um livro era 20 mil reais, 30 mil reais. Quando Gutenberg criou a prensa, e aí gerou a imprensa, e começou a publicar livros, os livros de Lutero começou a se espalhar. E a Bíblia, quando ele foi perseguido, ele fugiu, ficou refugiado, e lá ele traduziu a Bíblia para o alemão. A Alemanha havia vários cantões, né? Não era um país unificado, e foi a Bíblia de Lutero, hoje os alemães reconhecem, foi a Bíblia de Lutero que unificou a língua da Alemanha. Então Lutero é considerado o pai da língua alemã, através da tradução da Bíblia, e isso daí foi se espalhando. Por que eu estou falando isso? Porque esse texto que eu li aqui para vocês, do rei Josias, por que nós estamos celebrando, porque é importante lembrar o 31 de outubro,
Porque a gente precisa sempre trazer a igreja de volta à palavra. Porque se o cristão, se o crente, se qualquer igreja vai se afastando da palavra de Deus, ele vai se desviando, ele vai se afastando da comunhão, ele vai esfriando na fé. Então aqui no Antigo Testamento, observe, eu vou mostrar para vocês aqui no Antiga Aliança, o rei Josias, e a história da igreja, 1500. O rei Josias é rei de Judá. Você imagina que aquele povo descendente de Abraão, que recebeu as tábuas com os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, aquele povo que Deus tirou do Egito com mão forte, aquele povo do Deus santo, do Deus único, do Deus soberano, que Deus escolheu e se revelou. Agora você imagina, o Deus que formou aquele templo maravilhoso de Salomão, que tinha feito o tabernáculo com Moisés. Agora você imagine que aquele templo do Santo dos Santos, do santo lugar, naquele templo do Senhor, você teria ali várias imagens de deuses, de ídolos, dentro do templo. Baal, Astarote, Aserá. Você tinha na cidade de Jerusalém, a cidade santa, vários lugares a ídolos, de idolatria, de idolatria, de idolatria. E dentro do templo estava acontecendo isso. E no templo do Senhor tinha prostitutos cultuais, que os deuses pagãos, assim, você tinha prostitutos e prostitutas para as deusas da fertilidade, que você ia no templo praticar relação sexual com uma prostituta ou com um prostituto, e o ato sexual era um ato de culto. Agora você imagine no templo do Senhor um poste ídolo. E aí eu vou falar, porque era isso, poste ídolos em formato de um órgão genital masculino. E isso era adorado no templo do Senhor. Você imagina isso? Você imagina esse templo nosso aqui, nós herdeiros da reforma, depois de algum tempo, e você imagina isso aqui cheio de ídolos, de deuses, depois de um tempo, você fala assim, que absurdo, que absurdo. Então, no reino de Judá, no reino do povo de Deus, aconteceu isso. Jerusalém, Judá, infestado de ídolos, de idolatria, de imoralidade, de injustiça. Por quê? Porque o povo esqueceu a palavra de Deus. Eles não tinham acesso à palavra de Deus. Há 500 anos atrás, também, igrejas cristãs, que havia ídolos de todo jeito, de todo tipo, superstição, crendices, invocação de mortos, ocultismo, no templo do Senhor. Imagine feitiçaria no templo do Santo de Israel. Imagine na igreja de Jesus Cristo, há 500 anos atrás, a igreja que levava o nome de Jesus, esse tipo de coisa. E aqui em 2 Reis, vai mostrar a reforma que um menino fez, Josias. Com 8 anos de idade ele começou a reinar, com 16 ele começou a sua reforma. Ele tinha um coração piedoso e temente ao Senhor, e ele mandou, vamos reparar o templo estava precisando de reparos físicos. Mas o que aconteceu? Enquanto eles reparavam o templo, eles descobriram o livro. Não era como esse livro, era rolos, papiros, e descobrimos o livro estava abandonado, o livro estava negligenciado, estava esquecido. E quando você esquece a palavra, você cai em todo tipo de idolatria, de imoralidade, de injustiça. Você cai no peso da superstição, você cai debaixo dos enganos desse mundo. Foi isso que aconteceu com Judá. E quando ele leu o livro, o Josias falou, estamos em pecado, estamos longe de Deus. E gerou um arrependimento no coração do rei, e ele foi promover uma reforma. Então nós precisamos de uma reforma constantemente, reforma espiritual. A sua vida precisa de reforma espiritual. Se você ficar uma semana sem ler a Bíblia, você começa a se desviar de Deus. Se você ficar uma semana sem ler as Escrituras, sem participar do culto de adoração, se você ficar uma semana sem ouvir a palavra, sem cantar louvores e hinos, o seu coração começa a se desviar.
Agora imagine semanas, imagine meses, imagine anos, imagine uma geração que cresce sem acesso à palavra de Deus. Quanto mais distante, mais longe do Senhor as pessoas vão vivendo. E isso pode ser filho de Abraão, pode ser judeu, pode ser de Jerusalém, mas se você não estiver com a palavra na sua mente, no seu coração, você vai se desviar. Você vai se desviar. A igreja se desvia, igrejas locais morrem, crentes se desviam, filhos se desviam. Por quê? Por falta da palavra de Deus. Por falta da palavra de Deus. A igreja medieval estava morrendo espiritualmente, por falta da palavra de Deus. E o que aconteceu aqui? Para ter essa reforma, uma reforma constante e espiritual, você precisa sempre trazer a palavra para o centro. E aqui em Josias aconteceu isso. Ele leu e ele tremeu, ele rasgou a roupa. Estamos em pecado, o Senhor vai nos julgar, o Senhor vai nos castigar. Olha o que nós fizemos, olha o que nós fizemos. Foi isso que o Lutero, Calvino, Wycliffe, Tyndale e vários outros reformadores em vários lugares, John Knox, eles perceberam o que a gente fez com a igreja. O Lutero dizia: a igreja de Jesus foi sequestrada pelo papado romano. Nós precisamos libertar a igreja do cativeiro babilônico. O Lutero tem um famoso livro, O Cativeiro Babilônico da Igreja. Precisamos resgatar a igreja, que ela foi sequestrada. Ela foi dominada por homens ímpios que corromperam a igreja. E qual era a intenção deles? Não era começar uma nova igreja, não era começar uma igreja luterana, não é começar uma igreja calvinista, não é começar uma igreja protestante. A intenção deles é reformar a igreja, porque a igreja de Jesus é uma só. Eles não queriam dividir a igreja, eles queriam reformar a igreja, tirar a impureza, a idolatria, a injustiça, a simonia, o pecado, a corrupção, o atrelamento da igreja com o poder político. Mas aí ele foi excomungado, ele foi expulso, e ele não temeu. Ele pegou a palavra de Deus, começou a traduzir a Bíblia e levar a Bíblia para o povo. Há relatos que dizem que naquele tempo de uma grande ignorância, naquela época, que é um número assim extraordinário, dizem que 300 mil opúsculos e tratados de Lutero foram vendidos e distribuídos entre o povo. É muita coisa, é muita coisa. E Lutero também era músico. Cantamos aqui Castelo Forte, que ele compôs. E na igreja medieval, a igreja não cantava, só o clero que cantava. E aí Lutero fez hinos, colocou em música, e o povo cantava. E o Papa falava: destrua as partituras de Lutero, por favor, que a reforma se espalhou como fogo. As pessoas precisam cultuar, as pessoas precisam ler a Bíblia. E começou a colocar a Bíblia na mão do povo. Isso começou a gerar uma mudança. E Lutero diz: eu não fiz nada, eu só preguei a palavra, e a palavra fez tudo. Aleluia. A palavra de Deus fez tudo. Agora, irmãos, 500 anos depois, pessoas, igrejas que nasceram oriundas, pelo menos historicamente, do movimento da reforma protestante. Você vê, ontem eu lembrei lá em Itatinga, falei hoje de uma conversa que eu vi uma vez, duas pessoas num ponto de ônibus. Uma pessoa dizia para a outra assim: você não vai mais naquela igreja lá, porque você não vai? Ele falou: porque lá para participar da ceia, tem que levar o carnê do dízimo em dia para o pastor para tomar ceia. Aí eu saí daquela, agora na igreja que eu vou, o pastor só cobra uma oferta para participar da ceia. Isso não é igreja que se chama evangélica. Um dia eu estava ouvindo um rádio e um pastor dizia assim: vem aqui na igreja, porque aqui você vai receber a água purificadora das 7 águas. Tem água do mar, água da chuva, água do rio, água da cachoeira, água disso. Um pastor que se dizia evangélico. Vassoura para espantar as más energias da casa. Vem aqui e compra essa vassoura. Tudo isso eu já ouvi. Você já deve ter visto. Você já vê coisas assim, de gente que diria que veio da reforma, mas está cada vez mais ignorante da palavra de Deus.
cada vez mais as pessoas não conhecem as Escrituras. As histórias, as notícias, os testemunhos, coisas que a gente vê aí, que é semelhante, nem a igreja romana faz mais alguma dessas coisas. Igrejas que se dizem oriundas da reforma, estão praticando a mais crassa superstição, sincretismo, em alguns casos até magia. Venha fazer as 70 semanas, as 7 semanas, se você quebrar uma semana, Deus não ouve, você tem que fazer tudo de novo. Aí vamos lá para 7 semanas, é a corrente, é isso, é aquilo. Se Deus, como se fosse uma palavra mágica que você faz, e Deus está subordinado à magia que você usa. Você vai, ô louco, pastor, mas onde é que está na Bíblia esses negócios? Então o Lutero e os reformadores, assim, vamos voltar para a palavra, vamos tirar tudo que não está na Bíblia, vamos tirar tudo que não está na palavra. O que não está na palavra? Tira. Tem a primeira parte da oração da Ave Maria, está na Bíblia, foi a primeira parte da história da igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Está na Bíblia. O anjo falou isso. Até o 4º século, depois a igreja começou a se desviar. Onde é que está escrito na Bíblia? Santa Maria, Mãe de Deus, que ela roga por nós, que ela intercede por nós, que ela é mediadora, ela é intercessora. Onde é que está escrito na Bíblia que ela é imaculada? Onde é que está escrito na Bíblia que ela subiu aos céus? Superstição com as divindades femininas do paganismo, sincretismo, que aconteceu lá e hoje também. Pastores, imagine Lutero vendo um pastor hoje que prega na televisão, e aí ele prega, ele fica suado, ele pega o lenço assim, ele tira o suor dele assim, e dá para o povo o suor dele assim, esse suor cura você assim. Imagine Lutero vendo um negócio desse. Imagine João Calvino vendo um negócio desse aí. Esse tipo de coisa é a crassa ignorância das Escrituras. Mas são pessoas simples. Pois é, Deus tem misericórdia, Deus tem graça, e a graça de Deus alcança. Mas nós somos herdeiros desse movimento, e assim como Josias fez, nós devemos fazer. Josias redescobriu a palavra, Josias restaurou o culto. Veja aí em 2 Reis capítulo 23, verso 4, 2 Reis 23, verso 4. Dá uma olhada, que diz lá: então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias, e aos sacerdotes da segunda ordem, e aos guardas da porta, que tirassem do templo do Senhor, todos os utensílios que se tinham feito para Baal, e para o poste ídolo, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Também destruiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas, e a todo o exército dos céus. Imagine o povo de Deus seguindo aqui os signos do zodíaco. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo, que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Também derribou as casas da prostituição cultual, que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. A todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba, e derribou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade, à mão esquerda daquele que entrava por ela. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor,
perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro, o qual ficava no átrio, e os carros do sol queimou. Também o rei derribou os altares que estavam sobre a sala de Acás, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizera Manassés nos 2 átrios da casa do Senhor, e esmigalhados os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam de frente de Jerusalém, a mão direita do monte da destruição, os quais edificara Salomão, rei de Israel, para Astarote, a abominação dos sidônios, e para Quemos, a abominação dos moabitas, e para Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente fez em pedaços as colunas, e cortou os postes ídolos, e o lugar onde estavam encheu ele de ossos humanos. O que o Josias fez? Purificou o templo, tirou toda a idolatria, tirou os ídolos, tirou tudo, destruiu tudo, limpou, purificou, renovou, santificou. O que Lutero falou? Os santos, a Virgem Maria, esses homens foram homens de Deus, foram homens usados pelo tempo de Deus. Mas se a Virgem, se João Batista, se Pedro, se Paulo, se João, se Elias, se Tiago, se eles vissem isso que era feito, eles iam rejeitar isso. Eles seriam os primeiros que iam se levantar contra. A Virgem Maria falou: façam tudo o que Ele mandar. Quem manda é Jesus. O centro, o que a reforma fez? Centralizou somente a Jesus a glória, somente Jesus é o mediador, Ele é o único caminho, Ele é o único salvador. Todos os apóstolos, todos os profetas, todos os discípulos sabiam disso e reconheceram Ele. Jesus é o centro. Jesus é o cabeça da igreja, não é o Papa falível. Jesus é o fundamento da igreja, a igreja é de Jesus. A igreja não é uma instituição humana, a igreja é um corpo universal, invisível, espiritual, místico, que só Jesus conhece quem são dele. A igreja é centralizada em Cristo, e todo culto tem que ser colocado para Jesus. Então, se a gente fala isso daquela época, a gente fala isso para hoje também. Igrejas que reduziu o culto é o show da fé. Aí põe lá a foto, lá no Paraná tinha um pastor que ele passava assim, e o povo tinha que tocar na capa dele, porque era a capa dele que tinha poder. E todo mundo tocando no ônibus, achar que ele era poderoso. O centro do culto, o centro é o Senhor e a sua glória. Os homens, todos pecaram e destituídos estão da graça e da glória de Deus. Todos esses homens e mulheres que andaram com Jesus, iriam adorar Jesus. O próprio Lutero acabou de ler o texto aqui. Lutero diz: não coloque o meu nome em nada. Não coloque o meu nome em nada. Glorifique a Jesus. Jesus é o centro. Jesus é o Senhor. Vá ali do lado do cemitério da Consolação, em São Paulo, ali na Rua da Consolação, um cemitério que tem no fundo, o cemitério dos protestantes, ali do lado. Você vai lá e você vai encontrar o túmulo do primeiro pastor evangélico brasileiro, que foi um padre, José Manuel da Conceição, o padre protestante. E ele se converteu e foi batizado, foi o primeiro pastor brasileiro. E você vai ver o túmulo daquele homem lá. Você vai ver o primeiro missionário, está do lado dele lá, que veio trazer a mensagem, que o primeiro missionário presbiteriano, Ashbel Green Simonton. Você vai ver o túmulo daqueles homens. Simples. Simples. Mal você consegue ler a lápide. Por quê? Porque eles viveram para a glória de Jesus. Eles não querem que o nome deles seja exaltado, glorificado, adorado, reverenciado. Nada disso. Todos os homens e mulheres de Deus sabem que o centro é Jesus, para que eu diminua e que ele cresça. Isso é o centro da reforma protestante, que homem nenhum receba glória, que nenhum outro objeto, não haja ídolos, não haja pessoas no lugar, não haja pessoas venerando, adorando, fã-clube de pregador, fã-clube de cantor gospel. Eu sou fã. Não tem fã de nada não, irmão. Fã é coisa do diabo. A gente só adora Jesus.
Jesus é o centro, ele não tem ídolo. E a reforma foi um movimento radical de ir na raiz da coisa. O João Calvino dizia: o coração humano é uma fábrica de fazer ídolos. Você tem que lutar com essa idolatria. Você tem que lutar com essa tendência humana de colocar homens, pessoas, objetos, pessoas do passado no lugar de Cristo. É uma reforma constante. Você tem que estar sempre reformando, e você tem que voltar para a Escritura, para o culto, para a adoração, para o louvor, para a exaltação do Senhor. E o Josias fez essa limpeza, e a reforma também fez essa limpeza, às vezes até de maneira agressiva em alguns casos, mas a reforma espiritual precisa passar pela restauração do culto, da adoração, do louvor. Hoje, nesses tempos nossos de mercado gospel, de indústria gospel, a gente tem que tomar cuidado de termos pastores como ídolos, cantores como ídolos, de sujeitarmos a nossa adoração a local, a ambiente, a depender de pessoas para oferecer o culto a Deus, ambientes e homens e músicos para oferecer um culto que seja agradável a Deus. A gente tem que purificar tudo isso, irmãos, tudo isso. E a reforma é um chamado à simplicidade da adoração. Somente a Escritura, somente Jesus, somente a graça, somente a fé, e somente a Deus seja a glória hoje e sempre. Que todo homem, toda instituição diminua, mas que Cristo seja sempre o centro. Louvado seja Deus. Capítulo 23, verso 21 a 23. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito nesse livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Josias celebrou, corria o ano 18º do rei Josias, quando essa Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Observe, aquele povo que foi escravo no Egito, 400 anos, Deus libertou com mão forte, e na saída do povo Deus ordenou: sacrifiquem o cordeiro, como o cordeiro vocês vão atravessar. Páscoa é passagem, o anjo do juízo da morte vai passar, e vocês que tiverem o sangue do cordeiro, ninguém vai morrer. Mas onde não tiver o sangue do cordeiro, a morte vai entrar, e vocês vão se libertar do Egito. A Páscoa, a passagem vai acontecer, e a Páscoa é o nascimento de Israel. Essa é a data fundante, inaugural do povo. Vocês vão celebrar todo ano, para vocês lembrarem o que Deus fez por vocês. Passou-se o tempo aqui, passou-se o tempo. Depois de Moisés, vários anos, e o rei Josias chega ali, e o povo não tinha celebrado a Páscoa. E a Páscoa, você sabe, aponta para Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal, o nosso Redentor, nosso Salvador. É o centro da fé de Israel, é a Páscoa. Quem nós éramos, o que Deus fez por nós, quem nós somos. Somos o povo livre, o povo redimido pelo sangue do Cordeiro. Quem nós somos? Somos esse povo que celebra a salvação da Páscoa. Mas passou o tempo e o povo não lembrou. Você sabe que a Páscoa hoje, na nova aliança, é a Santa Ceia. Toda vez que você parte o pão e celebra o vinho, você celebra a Páscoa. Jesus substituiu o cordeiro pelo pão e pelo vinho. E Jesus falou: esta é a Páscoa. Eu sou o Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. Essa é a Páscoa. O cristão tem que estar sempre celebrando e voltando para o centro. O centro é Jesus. O centro é a obra da cruz. A nossa salvação está lá, que nós passamos da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, do pecado para a santidade. Nós éramos perdidos e fomos salvos, porque Jesus fez a passagem. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. É o centro da Páscoa. E o povo não celebrava mais a Páscoa. O povo esqueceu. Você tem que estar sempre lembrando: Jesus morreu por mim, Jesus ressuscitou, Jesus vive em mim, já não sou eu que vivo mais, Cristo vive em mim.
A igreja precisa estar sempre lembrando, por isso que a gente celebra o pão e o vinho, aqui na nossa igreja 2 vezes por mês, para a gente estar sempre lembrando o que Cristo fez por nós, quem nós somos, quem nós éramos, o que Deus quer fazer por nós, está sempre lembrando, a Páscoa é o centro. E aí eu pergunto para você de novo, qual é o seu interesse de participar do pão e do vinho, de celebrar a morte e a ressurreição de Cristo, de comer da palavra viva que é nos dada, a palavra escrita, a palavra simbolizada, a palavra encarnada e a palavra no sacramento, que é o nosso alimento. Quantos cristãos se desviam disso, se afastaram de Deus por causa da não participação do culto da palavra e da Páscoa do Senhor. E aí quando a igreja celebra uma vez por ano a Páscoa mesmo, que cai no calendário cristão, no calendário litúrgico, os cristãos falam, opa, é um feriadão, eu vou para a praia, não é? E a última coisa que a gente pensa é participar do culto, da adoração, da ceia do Senhor. A igreja precisa estar sempre se reformando, lembrando, centralizando, como Josias fez. Vamos celebrar a Páscoa, vamos celebrar a morte e a ressurreição do Senhor, vamos celebrar. O texto no capítulo 23 continua, no verso 25, diz assim, antes dele, do rei Josias, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Você sabe que o reino de Israel se dividiu, o reino de Israel é o reino de Judá. O reino de Judá ficou a dinastia de Davi. E o reino de Israel não teve nenhum rei que servisse a Deus, nenhum. Por causa do pecado, da idolatria, consequências do seu pecado, da sua altivez, do seu orgulho, o reino de Israel foi destruído 100 anos antes do reino de Judá. Esse reino de Judá teve alguns reis que serviram a Deus. Por isso eles duraram mais de 100 anos, por causa dessas reformas. Então famílias, lugares, países são abençoados por gente que teme a Deus. Vou lhes mostrar aqui dois aspectos da vida moderna, do nosso mundo hoje aqui, que foi influenciado pelos reformadores, além do culto e da igreja. A educação. A educação. Porque o povo precisava ler Lutero e Calvino, distribuir a Bíblia, e começou a lutar contra o analfabetismo, contra a ignorância, porque os reformadores falaram, a ignorância é treva, ignorância é pecado. Se você pode entender, se você pode ler e você não faz, você está em pecado. Então você precisa ler, você precisa estudar as escrituras. Então Lutero distribuiu os opúsculos, como eu disse, ele criou a língua alemã e os livros e a Bíblia de Lutero se espalhou, e as músicas de Lutero e os hinos de Lutero se espalharam. João Calvino em Genebra, educação pública, só os nobres, só os magistrados que tinham educação, só gente rica que ia na escola para todo mundo, de graça, de qualidade. Os professores, se você for estudar pedagogia, você vai ver o criador da didática moderna, é Comênio. Comênio foi um discípulo de Lutero, tem lá didática magna. Você vai estudar, você vai ver, porque o conhecimento, o estudo, pesquise as maiores universidades da Europa. Quem que criou a Universidade de Harvard, a Universidade de Oxford da Inglaterra, de Princeton, de Michigan? Quem que criou essas principais universidades? A ciência moderna. Quem que criou? Observe os astrônomos, a astronomia, astrônomos que estudavam os astros, e através disso criou a moderna astronomia, discípulos de Lutero, discípulos de Calvino, porque eles combatiam a ignorância. Observe quando os missionários chegaram aqui no Brasil, o que a gente tem que fazer no Brasil? Além de pregar o evangelho, abrir escolas. Em 1870 abriu uma escola para ensinar para as crianças pobres ali em São Paulo, e um advogado chamado John Mackenzie doou uma oferta para comprar uma propriedade, e hoje uma das maiores universidades particulares da América Latina, é uma universidade da igreja presbiteriana, com mais de 40 mil alunos, a Universidade Mackenzie.
que nasceu de missionários para ensinar as pessoas, tirar as pessoas da ignorância, tirar as pessoas da falta de entendimento. E a crença dos reformadores é: você é o seu sacerdote, você tem acesso direto a Deus, você tem que ler sua Bíblia, você tem que ser cativo à sua consciência, ao Espírito Santo de Deus. Então cada pessoa tem que ser ensinada. Não existe mais sacerdote e substituto, você vai direto a Deus. E aí a reforma fez esse impacto na educação do mundo inteiro. Aqui no Brasil, quando chegou, o pessoal apoiou a educação protestante, porque ela era avançada, era de vanguarda. O esporte, que não é praticado na escola, as escolas confessionais criaram e trouxe isso para o Brasil. Aqui você vê na nossa igreja central, tem uma escola, porque a ideia de uma igreja e uma escola. João Calvino, lá em Genebra, na Suíça, ele mandou missionários para evangelizar o Brasil. Em 1557, os missionários chegaram aqui no Brasil. Pena que mataram eles, e aí a reforma não cresceu aqui no Brasil. Depois voltaram de novo, mataram de novo, né? Mas tentou levar a palavra de Deus aqui para a nossa nação. Isso no nascimento do Brasil. A educação. Agora vejam outra área da vida moderna, a economia. Economia. Na época de Lutero, o trabalho era considerado dois tipos de trabalho: o trabalho contemplativo, que era o trabalho para Deus, era o trabalho que valia, e o trabalho ativo, que é o trabalho sem importância, o trabalho do povão braçal da ignorância. Mas o contemplativo é do clero. O clero é que trabalha para Deus. Tanto é que a igreja era o clero, o povo só assistia o clero oferecer o culto. Então o trabalho braçal, o trabalho do produtor era considerado um trabalho sem importância, mas o trabalho para Deus era o trabalho do monge, do padre. Esse era o trabalho. E Lutero e Calvino falaram: não. Todo trabalho que você faz com amor e para Deus, e faz com zelo e excelência, esse trabalho é um culto a Deus. E Lutero e Calvino restauraram a ética do trabalho. O sapateiro chega para Lutero e fala: como é que eu faço para servir a Deus? Quero servir a Deus, será que eu tenho que ser pastor, eu tenho que pregar? O que eu faço? E Lutero falou: não, continue sendo sapateiro, mas faça o melhor sapato que você puder fazer, e venda pelo preço mais justo que você puder vender. Se você pesquisar um livro chamado A Pobreza das Nações, escrito por um grande economista e um teólogo, lá tem uma pesquisa que vão pesquisar o PIB dos países do mundo pela formação religiosa. E você vai ver que os países mais ricos do mundo, e aí já tem o maior tratado de sociologia, dos pais da sociologia, Max Weber, estudou a ética protestante e o espírito do capitalismo, e ele diz que a distorção do capitalismo é porque é uma distorção da ética protestante. Se a ética protestante seguisse, não teria esse capitalismo selvagem que tem hoje. Max Weber, a ética protestante e o espírito do capitalismo. Por quê? Porque Lutero e Calvino falavam assim: onde você trabalhar, você tem que fazer o melhor, porque você está trabalhando para Deus. Então você eleva o nível dos profissionais. Suíça, Alemanha, Noruega, Dinamarca, países que a reforma se tornou maioria. Você vai ver o PIB, são, de acordo com a religião, os países mais ricos do mundo. O produto interno bruto são os países de tradição protestante. Por quê? Porque levou o nível do trabalho, sacralizou o trabalho. Trabalhar para Deus não é só o pastor, não é só o missionário. Trabalhar para Deus é o pedreiro, é o sapateiro, é o professor, é o advogado. Trabalhar para Deus, tudo que você faz é para a glória de Deus. E aí todo mundo trabalha e faz bem feito. E se todo mundo trabalha e faz bem feito, e todo mundo se libertou dos vícios, da bebedeira, da jogatina, todo mundo vai guardar, vai economizar para repartir com o pobre e para ajudar a sua família. E aí a economia começa a crescer. Na Genebra de Calvino e também na Alemanha, era proibida a mendicância. Chegava refugiado em Genebra, Calvino falava: ninguém vai pedir, é proibido, é pecado, é crime ser vagabundo. Pegava a pessoa e treinava ela e dava um curso, ensinava um ofício. Todo mundo trabalhava, todo mundo produzia sua renda, ninguém vivia às custas do Estado. Isso daí gera, a economia cresce. A economia cresce. Você vê a previsão do IBGE que diz 2030,
A maioria da população brasileira vai ser evangélica, mas o povo ainda não converteu no trabalho, não é? Porque chega lá no trabalho, é crente, faz tudo mal feito. É crente, ela não faz com excelência, com zelo. A ética protestante do trabalho tem que chegar na nossa nação, porque aí você vai mudar esse país. Você vai mudar. Quem não trabalha não come. Era a ética do apóstolo Paulo que os reformadores colocaram como lei. Cara, você tem que trabalhar, você tem que ganhar. Você não pode viver às custas do Estado. É vergonhoso, é contra a vontade de Deus. Você tem que produzir dignidade, você tem que produzir isso. E isso vai gerar renda, vai gerar riqueza. E depois vai gerar igualdade e equidade. Não sou eu que estou falando, pesquise os historiadores, pesquise os sociólogos, porque a ideia, todos são sacerdotes. Não é só o pastor, não é só o monge, todo mundo trabalha para Deus. Como é que você trabalha para Deus? Lá naquilo que você faz. Se você fizer com zelo e com excelência, e você oferecer para Deus, esse é o culto que agrada a Deus. Esse é o culto que agrada a Deus. Pessoas estudadas, pessoas que estudam, que usam a mente, o pensamento crítico. A reforma nunca foi de formar gente uniformizada, é assim, não, você pode pensar. O legado de Lutero era: você não pode ir contra a consciência, nem a palavra de Deus. Então a reforma gerou uma revolução. A revolução inglesa foi os puritanos ingleses que fizeram. Depois na Alemanha, a revolução social, econômica, educacional, artística, científica. Foi a reforma que produziu isso no mundo. O mundo, a civilização ocidental, os avanços, nasceu com a reforma protestante. Estude isso. Porque trouxe o povo de volta para a Escritura. E a palavra de Deus é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. A palavra de Deus é contra a ignorância. A palavra de Deus é contra o fanatismo. A palavra de Deus é contra a burrice. A palavra de Deus é contra um pastor falar tem que ser assim, e violentar a sua consciência. Você tem que estudar, você tem que olhar, vamos ver se o que o pastor está falando está aqui. É por isso que o crente traz a Bíblia para a igreja. Não, o pastor é um homem de Deus, mas é homem ainda. É um homem de Deus, mas ele falha também. E qual é o critério, a regra principal? É a palavra de Deus. Ela julga o ouvinte e o pregador. E a reforma foi um movimento de retorno à centralidade da Escritura. Eu concluo perguntando para você: você lê a Bíblia todo dia? Você estuda as Escrituras? A nossa igreja aqui tem vários cursos bíblicos. Eu ministro vários cursos bíblicos por semana. Há pessoas que frequentam essa igreja e nunca fez um curso bíblico. E é fácil perceber isso. Porque aqueles que conhecem vão mudando. Vai mudando a mente, o entendimento, a percepção, a sabedoria. Para de falar bobagem. Aprofunda o entendimento, a consciência da graça. Vai saindo da superficialidade, vai saindo do lugar comum e vai aprofundando o entendimento do Evangelho. E a vida vai transformando, e a ética vai transformando, e a conduta vai transformando, porque o Evangelho vai entrando dentro da pessoa. Eu desafio você, o ano está acabando aí, faltam 2 meses. Se você fizer um propósito de ler um capítulo do Novo Testamento, dos Evangelhos, 89 capítulos dos Evangelhos, até o final do ano, se ler 1 ou 2 capítulos por dia, você vai conhecer a vida de Jesus no Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. Já pensou, você é um crente e você nunca estudou a vida de Jesus? Pegar a Bíblia, orar e pedir para Deus a iluminação do Espírito Santo. Jesus me ensina a viver como Jesus viveu, e ler os Evangelhos, e ler as cartas do apóstolo Paulo, e ler os salmos e os provérbios. Você vai crescer, você vai amadurecer, você vai ser mais inteligente, você vai ser mais piedoso, você vai ser uma pessoa melhor, porque a palavra de Deus transforma. E essa é a revolução que o nosso país precisa. Amém. Feche os seus olhos e vamos orar. Vamos ficar em pé.
Feche os seus olhos e peça para Deus: Senhor, eu quero ter entendimento da tua palavra. Eu quero conhecer o evangelho de Jesus. Fale para Deus isso agora. Senhor, eu quero aprofundar. Eu quero ser uma pessoa que tem a consciência iluminada pela palavra. E como dizia Lutero, eu quero ter a consciência cativa, escravizada pela palavra de Deus. Eu quero ser uma pessoa que mora na palavra, que estuda, que medita, que lê, que aprende, que compartilha, que canta, que adora a palavra, que vive na palavra. Feche os seus olhos e ore. E peça para Deus: Senhor, me dá entendimento, me dá compromisso, tira a preguiça, Senhor. Eu já fiz tanto curso nessa vida, mas nunca fiz um curso da palavra. Você já fez tanto curso nessa vida, mas nunca fez um curso para entender a Bíblia. Você dedica tempo para tanta série, tanto filme, mas não dedica tempo para estudar a palavra de Deus. Você assiste tanto vídeo na internet, mas você não assiste vídeos de pregação de mestres que ensinam a palavra. Você poderia fazer isso. Você poderia fazer isso, esse compromisso. Eu lhes falei coisas aqui que talvez você nem sabia. Feche os seus olhos. Deus, eu quero ser um cristão alimentado na palavra. Eu quero ver uma reforma no Brasil, mas uma reforma espiritual, uma reforma que muda o caráter das pessoas, o trabalho, a economia, de baixo, do coração, de trabalhadores e profissionais que fazem diferença. Nos livra da idolatria, da injustiça, da imoralidade, da ignorância, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, aplica essa palavra em nossos corações, desafia pessoas que estão afastados da palavra de Deus, que não leem, que não meditam, que não estudam, pessoas que, ó Deus, têm tempo para tantas coisas, menos para a palavra do Senhor. Que nessa noite o Espírito Santo incomode, o Espírito Santo gere uma mudança, um desejo, um interesse, uma disposição de conhecer mais a Deus através da sua palavra, de conhecer o evangelho, de ser uma pessoa melhor e mais parecida com Jesus, um profissional excelente, zeloso, uma pessoa mais, ó Deus, com inteligência e sabedoria do alto. Livra-nos da idolatria, da apatia, da ignorância. Livra-nos, ó Deus, da imoralidade. Livra-nos da preguiça espiritual. Ajuda-nos, ó Deus, a amarmos a palavra e guardarmos a palavra no coração para não pecar contra Ti. Desafio o Teu povo aqui, Senhor, a todos os dias, ao começar o dia, começar meditando na palavra, porque feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Desafio o teu povo aqui, Senhor, a meditar na tua palavra dia e noite, a guardá-la no coração e a compartilhar essa palavra com aqueles que não conhecem. Ó Deus, que essa igreja possa honrar a palavra de Deus e pregar essa palavra sempre, e que sempre Jesus seja o centro, seja o fundamento, seja o cabeça de todo culto e toda adoração, e o centro das nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém, amém.